Se prepare para a reforma tributária. Essa é a aula de hoje. Se prepare para a reforma tributária. Tá todo mundo falando isso, mas como é que eu me preparo para a reforma tributária? Bom, primeira coisa que você precisa entender claramente é o que é a reforma tributária. Por que ela existe, por que ela existiu, por que ela está acontecendo. Então, o primeiro ponto que você tem que saber da reforma tributária é que ela é boa para a sociedade brasileira. Apesar de tudo que estão falando por aí, que a reforma foi ruim, que a reforma vai aumentar a tributação, separe as coisas, aprenda a separar as coisas. A reforma muda o modelo, ok? Então, reforma mudando o modelo, muito bom para o Brasil e para a sociedade brasileira. Por quê? Porque nós estamos adotando um sistema que é utilizado por 175 países no mundo. São 195 países ao todo, considerados como países no mundo inteiro. 175, incluindo o Brasil, vão para o modelo que a gente está adotando, que é o modelo do IVA. Então, reforma tributária é bom sim. O que não é bom ainda na reforma tributária? A alíquota que está vindo. Então, o que não é bom é o peso dos impostos ainda está ruim. A reforma, excelente, porque agora ela tem amplitude. Ela não cria mais protecionismos estaduais, locais, de negócio. Ela é ampla, ou seja, acaba com cumulatividade. O que você compra gera crédito, o crédito deduz, o que você deduz, você utiliza. Óbvio que para alguns setores vai melhorar, outros vai piorar, o ajuste vai ser feito em geral. Vai diminuir sonegação, é bom. Diminuir sonegação, a concorrência fica mais leal, ela é mais justa quando você acaba com a sonegação. E nós, como sociedade, qual que é o nosso papel após a reforma? É a gente entender claramente que a gente tem que fazer pressão no governo para reduzir a taxa de tributação, é reduzir as alíquotas, é reduzir o impacto do imposto. Separe a reforma da taxa, do peso do imposto. O modelo é bom, o que está ruim ainda é a incidência do imposto. A fome do governo que ainda está muito alta. Nós estamos falando de reforma tributária sobre consumo. Então, tudo que a gente consome, a gente vai saber claramente quanto a gente está pagando de imposto. E imposto sobre consumo penaliza a população. E a população mais pobre, a população que sente mais no bolso, é a população que menos recurso tem. Então, essa população, que é a grande massa, tem que fazer pressão no governo para que o governo reduza a alíquota. Não é mudar a reforma é boa. A reforma foi produzida dentro da Fundação Getúlio Vargas. A reforma tributária do Brasil não é de um governo. O que é do governo é a alíquota, é o peso do imposto, é eles que definem o quanto vai custar o imposto. Agora, a reforma, ela foi estudada todos os modelos tributários do mundo, que é o modelo do IVA, basicamente. Aqui no Brasil, a gente ainda fez um puxadinho, a gente criou uma jabuticaba aqui, a gente criou um IVA dual, que a gente chama, né? Estamos apelidando de IVA dual. Por quê? Porque você tem a CBS e IBS. Na grande maioria dos países do mundo, você tem um IVA individual, é um IVA só que tributa e distribui. Aqui a gente teve que separar por questões políticas, por questões que você conhece bem o Brasil. Não vou entrar aqui no mérito político. A reforma é bom, o que não está bom é o peso do imposto. É isso que a sociedade precisa discutir. Como é que você, escritório de contabilidade, ou você que está me ouvindo, empresário, como é que você precisa se posicionar em relação a isso? Você precisa entender como é que ela vai te impactar. Ah, eu tenho subsídio estadual. Cara, você vai perder esse subsídio ao longo dos próximos 7 anos. Ele vai sendo reduzido, né, de forma gradativa, mas no final, lá em 2033, ele acaba. Então, como é que o escritório precisa se posicionar? O escritório precisa orientar o cliente a refazer seus custos, a interpretar melhor como é que a contabilidade dele está sendo registrada. Valorize a contabilidade a partir de agora. A contabilidade vai ter protagonismo. A contabilidade, o registro contábil, a contabilidade, a ferramenta contábil, finalmente ela vai servir como aquilo que ela sempre se propôs, como uma ferramenta estratégica para você ler os seus dados financeiros e econômicos. A contabilidade vai ser usada como ferramenta estratégica para você gerir melhor o teu negócio. E você, contador, tem que ser o protagonista em usar essa ferramenta para orientar o teu cliente, para fazer com que o teu cliente consiga entender melhor a contabilidade dele. Isso vai fazer com que os escritórios, que hoje a gente ainda é despachante do governo, a gente vai ter que se reposicionar, porque a gente não vai poder mais ganhar, no meu ponto de vista, é um ponto de vista, deixo bem claro aqui, no meu ponto de vista, os escritórios bons, que querem atender de forma diferenciada, eles vão ter que se reposicionar. Por quê? Porque você vai ter que atender menos quantidade e mais qualidade, estratégia.
Estratégia vai ter que ser aquela troca entre o conhecimento, as ferramentas digitais, as inteligências artificiais, o teu conhecimento, a tua experiência prática junto com o cliente. É esse triângulo que vai funcionar bem no meu ponto de vista. Então, vai ter escritório se posicionando em volume? Vai, natural. Vai continuar tendo o empresário pequeno que ele precisa só ainda do despacho. E isso, ferramenta vai fazer a rodo. Vai ter as empresas que precisam de estratégia. E aí que o contador se posiciona como estrategista contábil. Esse é o caminho no meu ponto de vista. Ah, mas eu vou ter que reduzir muito minha carteira? Talvez não. Talvez você tenha, com inteligência artificial, com equipe, com ferramentas, com tecnologia, você consiga ainda atender um volume até maior com menos pessoas. Talvez a inteligência ajude você, inteligência artificial, robotização e tal, ajude você a fazer isso. Isso é o decorrer do tempo vai mostrar pra gente. Mas 2026 é um ano chave. É um ano de você se preparar para tudo isso. Começa já em janeiro, adequação, os ajustes lá são simples, tem que fazer o destaque do IBS e do CBS para o sistema do governo e treinando ele. 2027 acaba PIS e COFINS, começa a primeira fase. 2027 acaba PIS e COFINS, 2028 mantemos 27 e 28, já a CBS funcionando em pleno vapor. 2029 começa a fase da transição do ICMS e do ISS pro IBS. Então vai ser paulatino, 10%, 20%, 30%, 40%, depois tomba. 2033 tomba 100%, nós estamos 100% no novo modelo que a reforma tributária traz. Ah, mas ficou muito mais caro, vai gerar inflação? Provavelmente vai. Mas a culpa não é da reforma, a culpa é da alíquota. A culpa é de quanto o governo está querendo definir que vai ser a taxação do imposto. As pessoas estão criticando a reforma como se a reforma fosse culpada pelo peso da tributação. Não, a reforma ela traz homogeneidade para todo o sistema. Ela deixa o sistema muito mais claro, muito mais objetivo, muito mais eficiente. O que está errado ainda é que a gente vai ter, sob consumo, a maior ou uma das maiores taxas do mundo sob consumo. Aí é que está o problema. É na taxa, onde o governo pode ajustar se ele quiser. A gente vai ter, estão falando de 28,5% de tributação sobre o consumo. País que tributa sobre consumo é país populista, porque quando você tributa sobre consumo, você arrecada sobre todo mundo, você prejudica a população mais pobre, sempre. Porque cada grãozinho de feijão que ele compra lá, ele está pagando tributo pesado sobre consumo. Os países mais modernos, eles tributam mais sobre renda. Estados Unidos, tributação... Por que as coisas dos Estados Unidos são baratas? Um monte de gente fica comparando. Ah, comprar um carro nos Estados Unidos é muito mais barato que comprar no Brasil. Porque a tributação sobre consumo nos Estados Unidos é muito mais baixa. Nos Estados Unidos gira em torno de 6, 7% a tributação sobre consumo. Aqui é 28% eles estão querendo trazer. E a taxação sobre renda nos Estados Unidos pode chegar a 37%. Aqui no Brasil já é 34,5%. Então nós temos uma das maiores taxas de tributação sobre renda, imposto de renda sobre as empresas, sobre lucratividade das empresas, agora com adicional, inclusive, e uma das maiores taxas de imposto sobre consumo, 28%. Estão sugerindo. Quando eu estou gravando esse vídeo hoje aqui, não está definida a alíquota ainda não saiu a alíquota, porque está uma briga no Congresso. Então vamos deixar claro uma coisa. Reforma tributária, bom. O que é ruim? Alíquota. O peso do imposto tá demais. A reforma é excelente. Ela planifica, ela acaba com subsídios, ela acaba com puxadinhos, ela acaba com a confusão, ela acaba com o manicômio tributário. Fica bom para a sociedade. Fica claro para você, para mim, para todo mundo que consome, quanto está pagando de imposto sobre aquilo que eu estou comprando. Quais os ajustes precisamos fazer? Puta, temos que rever precificação. Como toda reforma, estou reformando, mexe em tudo. Vai ter áreas onde a tributação vai aumentar? Vai, porque se acabou o subsídio, se acabou alguma coisa, vai aumentar, não tem jeito. Tem áreas que pode ser que reduza? Pode ser. Mas, mais uma vez, é a taxa do governo muito alta que está prejudicando essa visão sobre a reforma, tá bom? Deixe claro isso para o teu cliente. O problema não é a reforma, o problema é a alíquota. O problema é o peso do imposto, ok? A reforma é boa sim, ela ajuda, ela foi construída dentro da Fundação Getúlio Vargas, ela foi financiada pelas maiores empresas do Brasil. Durante mais de 10 anos ela está sendo estudada. Ela não é uma reforma de governo, ela é uma reforma feita por empresários que queriam corrigir
A Índia já está nesse sistema há 6, 7 anos. A Índia já está na nossa frente. Então, a reforma é importante e precisa acontecer. O que precisa mudar? A alíquota. Está muito pesado. Fechamos aqui o contexto. Escritório, como é que você se prepara? Estude, entenda, explique, se posicione, entenda que tipo de cliente você quer atender. Você quer continuar no volume, você quer ser mais consultivo. Se você quer ser mais consultivo, você precisa trazer os empresários para perto de você e entender como é que a reforma impacta cada um dos negócios. Você, empresário, você precisa entender, se aproximar do teu contador, entender com ele como que a reforma vai impactar o meu negócio. Onde vai mudar a precificação, como é que vai mudar meu fluxo de caixa, como é que vai mudar a minha relação com o fornecedor, que tipo de contrato eu preciso rever, eu vou ter que antecipar imposto, vai ter split payment, não vai ter split payment, isso aqui vai afetar a minha dinâmica, eu tenho sonegação, eu não tenho sonegação, tudo isso é importante você focar, a relação que você tem com seus fornecedores. Eu tenho fornecedor no Simples, o Simples do meu fornecedor, ele está no modelo híbrido ou não, ele está no modelo puro, que a gente chama. Puro é o quê? Ele continua apurando da forma antiga, como o Simples sempre foi. Não, ele mudou para o modelo híbrido. Ele apura IBS e CBS. Então, ele não precisa sair do Simples, ele pode gerar crédito para você. Tudo isso, você empresário tem que entender no tabuleiro. Por quê? Mudou a regra do jogo, tá mudando a regra do jogo. Então, se você tá jogando... No Brasil, você não joga xadrez, né? Porque a regra nunca é clara. Você tá jogando truco aqui, né? Mas agora você vai começar a jogar xadrez, porque a regra vai ficar clara. Então, beleza. Se eu tô jogando xadrez, agora a regra é clara sobre o consumo... Como é que eu faço? Como é que eu mexo as minhas peças aqui no tabuleiro? Eu preciso entender a regra. Eu preciso entender se eu mudar esse fornecedor, se eu mudar o estado onde eu estou. Tem muita empresa que está em outros estados porque tem benefício. Ao longo de 7 anos, como é que eu vou me movimentar nisso? Porque eu vou perder o benefício. Se eu vivo de benefício, talvez eu preciso rever toda a minha estrutura de preço. Então é isso que é importante você ter claro sobre a reforma. Vai mudar a regra do jogo, eu preciso me adaptar à regra do jogo, eu preciso entender que a reforma é boa, eu preciso apenas pressionar o governo para que a alíquota não seja tão alta. Contabilizou?